mais uma máquina com zero gap digital, lâmina de grafeno braba. A gente já fez o review da trimmer e hoje a gente tem a clipper, hoje a gente tem a máquina de corte. E aí, de boa? Bora para mais um vídeo. Se você ainda não conhece, eu sou o Adri Barbeiro aqui em Portugal, criador da formação Adri Barbeiro Premium, e hoje a gente tem na mão Hyperveloce Pro da Coco. Então, Coco Clipper Hyperveloce Pro. Mais uma máquina com zero gap digital, lâmina de grafeno braba. A gente já fez o review da trimmer e hoje a gente tem a clipper, hoje a gente tem a máquina de corte com 3 horas de carga para 2 horas de uso, controle de 5, ó, tem 5 cliques, ó, já gostei, já gostei. Vamos ver as informações técnicas já, bora pro que realmente importa. A gente já sabe que o principal diferencial dela é o zero gap digital. A pintura automotiva também acaba chamando a atenção, mas vamos lá, ó. A caixa deles também, eles investiram, hein? Investiram aqui, ó. Vamos logo pro que realmente interessa e já a gente volta para ver o que vem aqui dentro dessa caixa, cara. Olha aí, eu pedi laranja, né, para combinar com a máquina de acabamento. Olha isso, cara, a pintura dessa máquina é muito massa. Olha aí. Esse laranja eu gostei pra caramba. Olha só. Vamos ver a alavanca? 1, 2, 3, 4. Então é isso. 5 estágios, 4 cliques. De cara, ergonomia gosto. Tá mais interessante do que eu imaginava, sinceramente. O peso tá bem distribuído. Até parece mais leve do que eu imaginava. Mas a alavanca já me incomoda. Acreditam? Porque é muito fina, velho. Tinha que ser ao contrário. Em vez de ser fina aqui, tinha que ser larga aqui. Mas, né? Não foi eu que criei. Pra quem vem trabalhar com a outra mão aqui, ok. Mas mesmo assim... podia ser bem mais larga, hein, cara? Até meio difícil mexer nela com a mão só. Mas isso a gente vai ver durante o review. Vamos ver ela trabalhando. Vamos ver como é que é. Pô, motor digital. Já dá uma sensação de precisão, sabe? Poxa. Não parece oscilar nada, que é o que eles prometem. Ó. Já a gente vê isso aí nos detalhes. Agora, vamos para a prática. Vamos ver o que vem nessa caixa. Vamos ver de pertinho as informações. Bora lá? Vamos agora conferir o peso da Coco Clipper, pra gente ter uma noção de peso, né? Como eu estou usando na minha principal é a Tiger Voltage, que é muito leve, 215 gramas, né? Até é difícil comparar, né? Não dá pra comparar, até porque essa aqui tem um carcaça em alumínio, né? Então, olha só, 321 gramas, bem diferente. Vamos agora medir o RPM, só que a Coco não promete nenhum RPM. Acho que como o foco deles é totalmente o Digital Gap, eles não prometem nenhum RPM, mas vamos ver quanto que vai dar. 6.783, bem linear, dá pra ver que não ficou oscilando. Olha só, não oscila mesmo. Se eu mexer aqui deve que sim. Caraca, nem mexendo na alavanca, o
que é bem raro, viu? Olha só, 6.783 e mantém. E já vamos também medir os decibéis, que eu acho que aqui ela vai se destacar, porque ela tem um ruído bem baixo. 75 decibéis. Bora testar a Coco Clipper. Primeira vez que eu tô utilizando ela. Já fiz degradê do outro lado, então já deu pra me experimentar. Olha isso. Como a gente sabe, o principal diferencial dela é a precisão. Eu vou falar, ó, realmente acho que dá pra você ouvir ela trabalhando. Vou até colocar o microfone aqui mais perto. E só pelo barulho dela cortando, ó. Ainda dá pra ver que precisão ela tem. Vou já usar o zero alto aqui agora, aberto. Também funcionando super bem. É uma máquina mais pesada do que a grande maioria que eu tenho trago, mas também, né, justifica pela carcaça ser toda em metal. Mas já fica essa observação que é pesadinha sim, é pra quem gosta. E outra observação, eu não sei se eu falei no início ou não, é que eu já não sou muito fã dessa alavanca. Então, claro, tipo assim, eu acho que se você gostar muito da máquina, principalmente pelo diferencial da precisão da lâmina, você talvez não deixaria de comprar só por causa da alavanca, né? A gente acaba se adaptando. O que eu tô fazendo aqui no dia a dia aqui pra trabalhar, eu fecho com essa mão. O que não é nada comum de eu fazer isso com outras máquinas, sabe? É bem raro fazer isso, porque normalmente, né, você só vem aqui. Dá pra fazer? Dá, ó, só que quando tá aberto, pra vir aqui e fechar, cara, tem que fazer muita força, e por ela ser mais fina na ponta aqui, ó, acaba incomodando. Então, até nem tô fazendo isso. Quando eu preciso mexer na alavanca, venho aqui com a outra mão. Eu sei que muita gente já trabalha dessa forma, né? Então acaba que, pra quem tem interesse na máquina, isso aqui nem vai ser uma coisa ruim, digamos assim. Agora, para abrir, você viu aí que eu consigo fazer com a mesma mão, só para fechar tem que ser com a outra mão. Mas como você vê aí, a precisão, ó, a facilidade aqui de criar a marcação e já tirar a marcação, cara, é assim, eu acho que essa precisão que eles prometem, né, desse digital gap, eles conseguem entregar mesmo. Considerações finais, Coco Clipper. E aí, Adri, vale ou não vale a pena? Vamos daquele jeito fazendo ponto a ponto e a gente já chega no resumão geral. 6.783 RPM. Para RPM eu vou dar um 8. 321 gramas e pro peso também vou dar um 8. Bateria que promete 2 horas de uso contínua, vou dar um 8. 75 decibéis e ela também leva um 8. E para precisão, vou dar um 9. Para ergonomia dela, vou dar um 8. Antes de passar para o resumão geral, onde eu vou te explicar algumas coisas sobre motor, lâmina, vamos logo falar dos pontos positivos da Coco Clipper. E o primeiro ponto positivo dela, claro que é o Digital Gap, que traz aí, consequentemente, a grande precisão, essa excelente precisão para essa máquina. E mais um ponto positivo é o fato dela ser uma máquina com motor sem escova. E já na sequência, como mais um ponto positivo, essa base de carregamento que funciona aí na perfeição. Facilidade, né, na hora de encaixar, que a gente também gosta. Alavanca de 5 estágios, 4 cliques, é mais um ponto positivo. E os pentes premium, do pente meio até o pente 6, é mais um ponto positivo dela. Além da pintura automotiva, que é sensacional, a qualidade de construção é mais um ponto positivo dela. Como nem tudo são flores, eu tenho que trazer aqui para você o ponto negativo que eu encontrei nela, né? Acho que eu citei no começo, que é essa alavanca dela é muito fina aqui, ó. O que traz um design bacana, porém o fato de ser um design tão fino não é tão confortável na hora de fechar. Então eu tenho o hábito de colocar mais ou menos a unha para fechar a alavanca, não dá. Ou você vai começar a puxar ela um pouco de lado, o que não é tão bacana, porque você vai forçar a alavanca, aí não tem muita opção. Ou você vai usar a outra mão para abrir e para fechar, ok? Para abrir até que vai, mas para fechar você vai
inclinar a máquina um pouco, senão fica um pouco difícil, tem que usar outra mão mesmo, então fica como ponto negativo isso aqui. Mas e aí, merece um celular de qualidade? Claro que merece. Solta um celular de qualidade aí, porque, pô, qualidade essa máquina tem. E antes de falar do preço, vamos pro resumão geral. Já começando a falar da potência, 6.783 RPM. É uma rotação mais baixa que as últimas máquinas que eu tenho trago. E aqui, por acaso, a Coco nem promete um RPM. Eu acho que eles focam muito na precisão, né? Que a gente já viu que é muito boa. E assim, 6.700, 6.800 RPM já é um RPM suficiente. E essa média de 6.700, 6.800 RPM já é um RPM suficiente para qualquer corte, na real. E nesse caso, né, falando de potência ainda, ela tem um motor brushless, um motor sem escova. E a grande vantagem desses motores sem escova é que tem uma durabilidade maior, é mais eficiente e necessita de menos manutenção. Então, mesmo que não seja um RPM acima de 7, 8 mil RPM, fica tranquilo, viu? Isso aqui corta qualquer cabelo mesmo. Eu sempre tenho falado disso, né? Tenho batido nessas teclas nos últimos reviews. RPM não é tudo. Às vezes a máquina tendo um torque, como essa que tem, e até cita na caixa dela que ela tem um bom torque, realmente tem, ainda mais que esse conjunto de lâminas, 6.700, 6.800 RPM, nunca que será um problema para ela. A bateria, como eu já falei, tem 2 horas, é uma bateria razoável, 2 horas, porém, como tem essa baixa de carregamento que funciona na perfeição, né? Você vê que a máquina entra, ó, sai com facilidade lá ele, bem tranquilo, não vai te incomodar a questão da bateria. Terminou de usar, coloca aqui, tá feito. 321 gramas, já é uma máquina um pouquinho pesada, né? Ainda mais também que tô sempre batendo na tecla de uma que eu gosto de máquina leve. É assim, o peso é bem distribuído, mas é mais de 300 gramas. Tem que ter em consideração que é uma máquina, a carcaça toda é feita em liga de alumínio, o que dá uma durabilidade incrível, tem uma qualidade de construção excepcional. Você pega a máquina na mão, você vê que é qualidade, porém, né, tem que levar em consideração que é um pouquinho pesado sim. Nada de outro mundo, mas gosto de trazer todas as observações mesmo pra você. O ruído dela, cara, é baixo, até porque ela não entrega um RPM tão alto, né? Então, consequentemente, tem um ruído mais baixo, o que é bom. É aquilo. Se fosse para analisar entre ruído e RPM, eu prefiro uma máquina que tenha menos RPM, mas que tenha um ruído mais baixo. Então, por esse lado, é interessante. Eu prefiro que a máquina tenha menos ruído, mesmo que tenha menos RPM, desde que a precisão seja boa. Tá tudo ok. A ergonomia, eu dei um 8 aí, porque tipo assim, a ergonomia é boa no geral. Talvez até levaria um 9, né? Eu dei 8, porque tem a questão do peso, mas a ergonomia, a pegada, até por ter essa pintura automotiva, é boa, sabe? A pegada assim na máquina é bem bacana de trabalhar. Por mais que eu sinta que às vezes tem um pouco mais de peso aqui embaixo, nós tá trabalhando com ela, mas a gente sempre se adapta, né? E de precisão, né? Nem sei se eu preciso falar, como a principal tecnologia dela aqui é o Digital Gap, que a Coco criou. Como dá pra você ver nos detalhes, cara, a lâmina não oscila. Para quem não sabe, quem não viu o review da máquina de acabamento, que eu falei mais do Digital Gap, né, que é essa tecnologia que a Coco criou, é que a lâmina de corte, a lâmina interior, né, que corta mesmo, é de dentro, normalmente na maioria das máquinas a lâmina oscila um pouco, o que você perde um pouco de precisão, porque se você deixar zerado demais, vai machucar o cliente. Aí se você abaixa um pouco, ela perde um pouco a precisão, né, digamos assim. Nesse caso, a lâmina não oscila, ela trabalha 100% alinhada, como deu para você ver aí. Então, você pode deixar um zero mais brabo ali, que é o Digital Gap, né, que eles chamam, que você não vai machucar o cliente e a máquina vai trabalhar na precisão máxima dela, o que realmente funciona, né? Mesmo filmando de perto assim, ó, você vê que, cara, não oscila nada mesmo, porque acaba que no final das contas vai ter mais precisão mesmo. E eu acabei nem falando, né, essa lâmina aqui é de grafeno, que acaba que também ajuda mais na precisão e além de, principalmente, aquecer menos. No meu uso aqui, eu não senti a lâmina aquecer nada. E agora falando de preço, aqui em Portugal, ela tá numa média de 200 euros. Você vê que é uma máquina que tem um preço aí acima da grande maioria das máquinas. Eu acho que ela tá brigando muito assim com máquinas de topo mesmo, né? Eu acho que máquinas que tem esse valor aqui é mais as máquinas de topo. E eu acho que sinceramente até justifica o valor, pela qualidade de construção, pelo kit que ela entrega. Tem os pentes premium, né? Que eu acabei nem citando, nem falando tanto. Tem o carregador bacana, então tipo assim, tem a chave de manutenção, a baixa de carregamento que é muito boa, então acho que até justifica. E eu acho que o mais caro
caro dela é principalmente a lâmina, tá? Porque eles vendem a lâmina à parte, você vê que a lâmina tem um preço assim acima. É realmente uma máquina premium, é para quem tá disposto, né, a investir numa máquina premium. As minhas observações é só que o pente premium é muito bom, por mais que, cara, hoje eu já prefiro muito mais os pentes magnéticos. Eu acho que todas as marcas já deveriam investir em pente magnético. E a questão da alavanca, fora isso, realmente é excelente, sabe? Fora isso, a máquina tá muito boa. E como eu falei, média de 200 euros aqui, eu vou deixar o link da Barbearalha na descrição, onde você pode adquirir a sua em várias cores, tem branca, tem verde, tem preto, várias cores. Eles criaram várias cores, que é interessante, né? E essa pintura automotiva é mais um ponto deles aí que eles acertaram muito. É muito bacana a pintura, cara. Você sabe que não vai desfazer, tem uma pegada boa, sabe? Dá um grip bom na mão, então é qualidade. E no Brasil, infelizmente, não tá disponível. Não sei se um dia estará disponível. Cara, achei uma no Mercado Livre, mas estava sem estoque. Eu sinceramente não sei se alguém colocou por colocar ou se realmente teria. Eu quero saber se você curtiu. Você compraria essa máquina? O que você achou dela no geral? Compraria? Não compraria? Conta aqui pra mim que eu quero saber. Espero de coração que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Toda honra e glória a Deus. Não sai! Vou deixar mais um aqui pra você, hein? Tamo junto. E deixa a sua sugestão. Eu tô sempre lendo os comentários. Fui!